Shalom, meus amados amigos, alguns que se consideram alunos, você que frequenta ou assiste o canal A Segunda Reforma desde o início. Hoje já estamos no nosso vídeo de número 107. É um prazer ter você aqui, acompanhando, aprendendo sobre a Palavra de Deus e sobre o Deus da Palavra. Infelizmente, muito pouca gente hoje tem interesse em conhecer a Palavra de Deus. Me espanta profundamente, inclusive, pastores, pregadores da Palavra, que não conhecem a Palavra de Deus, que rejeitam o estudo, o conhecimento pleno da Palavra de Deus, que rejeitam, por exemplo, o que diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3 e no verso 18. Ele diz: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus deixa claro para nós, não só através dessa passagem, mas de muitas outras, que nós devemos conhecer bem a palavra de Deus, porque é aqui que está fundamentada a nossa fé, a fé judaico-cristã, a fé num único Deus, Criador de todas as coisas. Dentro deste canal, nós começamos um curso chamado Fundamentos da Fé Cristã Genuína, e hoje estamos na nossa aula de número 34. Estamos fazendo um passeio, pelo panorama histórico da Bíblia. Começamos lá na criação e vamos até o Apocalipse. E hoje eu quero falar sobre um personagem na sequência da nossa história, filho do rei Davi, mas que se tornou um personagem bem polêmico, que é o rei Salomão. Bom, muitas pessoas conhecem o lado bom, o lado bonito sobre o rei Salomão. Na realidade, ele é considerado o pai da sabedoria, pelo fato de que ele podia pedir riqueza, ele podia pedir tudo para Deus, mas ele pediu para Deus sabedoria. Vocês lembram dessa história? Lembram também daquele episódio em que duas mães foram trazidas à presença dele para decidir sobre uma questão, que todas as duas diziam, ou as duas diziam, que um bebê recém-nascido, que ali estava também, era dela, E esse episódio ficou conhecido para sempre na história da humanidade. Juízes nas cortes pelo mundo afora citam esse exemplo, citam a palavra de Deus. Quando essas duas mães disputavam o bebê, dizendo: o bebê era meu, o bebê é meu, o bebê é meu, o rei Salomão pediu a um dos guardas que pegasse a sua espada e partisse a criança ao meio com a espada e desse uma metade para cada mãe. E na mesma hora a mãe verdadeira pulou à frente e disse: não, pelo amor de Deus, não faça isso, meu rei. Não, dê essa criança para ela. Dê essa criança para ela, porque eu prefiro perder a criança do que vê-la morrer dessa maneira. Eu prefiro ficar sem meu filho. E na mesma hora, o rei Salomão descobriu quem era a mãe verdadeira daquele bebê. É uma história que emociona a gente, É uma história muito linda sobre sabedoria e de um rei que realmente pediu a Deus, ao invés de riqueza, sabedoria, e Deus lhe concedeu sabedoria. O seu reinado foi um reinado de paz, de prosperidade, Ele foi o responsável pela construção do templo em Jerusalém. Deus não permitiu que o pai dele, um homem segundo o coração de Deus, construísse o templo, mas permitiu a ele, porque o seu reinado foi um reinado de paz. E, no entanto, prestem atenção, no entanto, o rei Salomão, se você analisar pela palavra de Deus, se você estudar ali no segundo livro das Crônicas, o final da vida de Salomão, quando Salomão morre, ele morre idólatra, ele trouxe a idolatria para dentro de Israel, ele teve 700 esposas
e 300 concubinas, eu repito, que tem gente que troca isso, ele teve 700 esposas e 300 concubinas, a maioria delas mulheres que vinham de povos pagãos, e essas mulheres trouxeram junto com elas os seus deuses. Salomão mandou construir totens e postes ídolos por toda Israel. O pai da sabedoria perdeu no final da vida toda a sabedoria que Deus tinha lhe dado, e se você analisar a vida dele, ele morreu no total pecado, né? Afastado de Deus, não há nenhuma passagem que mostre que ele se arrependeu disso. Então, vejam bem o quanto é importante a gente pedir a Deus sabedoria. Isso é muito importante. Tiago fala isso lá na sua carta. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus lhe dá. Mas nós devemos também lembrar de pedir a Deus e de manter. Pedir a Deus que Ele nos santifique e continuar santo. Pedir a Deus que nos dê sabedoria e continuar sendo sábio. Pedir a Deus que nos salve e viver em situação de salvação até o resto da sua vida. Pense muito bem sobre isso. Pense nesse personagem polêmico que escreveu alguns livros da Bíblia e morreu em pecado. Amém? Shalom.